Boa noite. Esperar vocês entrarem aí. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Bom, o papo de hoje, a live de hoje é sobre igreja versus pandemia. Algumas pessoas acharam que comentaram lá achando que eu já ia fazer algum tipo de live aí já com alguma conotação de cunho político, né? Tipo igreja versus governadores, igreja versus prefeitos, igreja versus STF, né? Esse tipo de coisa. Não é isso que eu vou tratar nessa noite, né? Apesar que talvez eu dê uma pinceladinha, alguma coisa aí, né? Tá uma luz forte ali aparecendo ou impressão minha? Porque aqui pra mim tá meio que estourando aqui uma luz, aqui pra vocês também tá estourando essa luz aí ou não? Bom, queridos, depois dá um toque, qualquer coisinha, eu mudo aqui a posição da câmera aqui, mas tá uma impressão que tá estourando ali. A minha luz aqui, ó. Uma cutucadinha. Tá, então assim, primeiramente, né, não vou falar sobre essa questão aí, né, eu faz tempo que me posicionei em relação a essa questão de ficar discutindo sobre política, né, numa tentativa em vão aí de ficar convencendo pessoas a mudarem de posicionamento, tal, né, então isso daí é perda de tempo, né, vamos ao que interessa, que é as questões do reino, as questões da palavra, que é o que importa, né. Hoje eu não vou assim indicar nenhum livro para vocês, porque como vai lidar com questões assim que envolvem mais o parâmetro, né, que nós estamos vivendo hoje como igreja, então eu não vou necessariamente assim lidar com nenhum tipo de literatura, mas vou tratar alguns assuntos que envolvem a questão da igreja, né? Então assim, há um tempo atrás, na verdade, no ano passado, eu postei um texto no meu Facebook, falando sobre essa questão do desespero, né, de alguns pastores lá na pandemia lá tal, com essa questão de voltarem os cultos presenciais, né, cara, um desespero assim para que voltasse os cultos presenciais, uma preocupação que a igreja ia se dispersar, né, que os membros iam se dispersar também, né, realmente aconteceu algumas coisas que envolvem essas preocupações, né? Muita gente acabou desanimando mesmo, né? E nem sei como é que está isso aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas acabaram mudando de igrejas, né? A gente vai ver isso aqui também. Mas também, ixi, me deu um branco agora, outra coisa que eu ia falar aqui. Mas então tá, envolvendo essas questões aí, né, do culto presencial, né, que eu postei lá um negócio lá e me chamaram de estar mais ou menos apoiando o movimento desigrejado, tá? Então, assim, primeiramente eu quero afirmar assim categoricamente que eu, o Pipe, sou totalmente contrário a qualquer ideia que justifique uma pessoa ser desigrejada, ok? Então, o Pipe é absolutamente contrário, não admite, entende que isso é inegociável. Para mim não tem nem eu nem considero, desculpa falar isso, certo? Você pode falar assim, dane-se a tua opinião em relação a isso, mas eu nem considero, sabe, uma pessoa realmente cristã que tem essa ideia, que defende essa ideia de uma vida cristã
desigrejado. Tá? Eu vou entrar nessa questão, né, do desigrejado também nessa live, ok? Então, as coisas que eu irei tratar hoje não devem ser confundidas com algum tipo de defesa de algum tipo de movimento desigrejado, tá? Então, antes de a gente entrar necessariamente no assunto assim, por favor, né? Não é isso que eu estou aqui defendendo, ok? E não é isso que eu quero tratar, ok? Então, eu creio na comunhão dos santos, eu creio na eclésia, eu creio na igreja, ok? Isso daí é inegociável. Eu creio que os cristãos, se eles podem, se eles têm liberdade para isso, ou até mesmo quando não têm liberdade, muitas vezes, depende da situação, eles devem se reunir. Não é nem uma questão de escolha, é uma questão de que eles devem. O cristão deve se reunir. Ele tem que estar junto, ele tem que buscar a comunhão. Amém? Então, assim, foi feita uma pesquisa ali no Instagram da Gólgota, algumas perguntas assim, achei bem interessante, né? Por exemplo, na sua igreja está tendo culto presencial? Isso daí foi feito de ontem para hoje, certo? Então, assim, 57% responderam sim, que está tendo culto presencial em suas igrejas, e 43% disseram que não está tendo culto presencial em sua igreja. Nossa, eu achei isso um número bastante alto, né? Eu achava que fosse um número bem menor de igrejas que não estavam tendo culto presencial. Eu achava que, sei lá, né, eu acho que só a Gólgota que não, né? Mas a Gólgota, no caso, está dentro desses 43%, né, de que não está tendo culto presencial, ok? Outra pergunta que foi trazida: você mudou de igreja durante a pandemia? Isso aqui também tem um númerozinho um pouco altinho que eu achei aqui, né? Dos que responderam, 17% responderam que sim, que mudaram de igreja diante da pandemia, né? Não está especificando as razões, os motivos, né, necessariamente, mas 17% dos que responderam que sim. Responderam que sim, mudaram de igreja durante essa pandemia, ou seja, nesse um ano que passou aí já, mudaram de igreja. 83% não mudou. Então, a grande maioria esmagadora permaneceu, mas eu ainda acho que 17% é um número alto de pessoas que mudaram de igreja. Quando a gente fala assim, mudaram de igreja, né, tem muita gente que acha que é errado você falar isso. Você fala, por exemplo, assim, vamos na igreja, tem gente que acha que é errado falar. Na verdade, é 100% certo você falar, vamos na igreja. Entendeu? Vamos na igreja. É corretíssimo você falar vamos na igreja, ok? Não existe nada de antibíblico em você dizer vamos na igreja. Ah, mas a igreja não é tijolo, a igreja não é templo. Falei, mas ninguém está dizendo isso. Mas não é errado você dizer vamos na igreja. Então, quando eu vou, por exemplo, num culto na Gólgota, eu posso dizer vamos na igreja. Por que está correto você dizer vamos na igreja? Porque o significado de eclésia, né, que a palavra igreja vem de eclésia. Então, qual é o significado de eclésia? Qual é o significado de igreja? Igreja é assembleia, igreja é ajuntamento, igreja é reunião, tá certo? Então, não tem nenhum erro você dizer vamos na reunião, vamos na assembleia. Vamos no ajuntamento, juntos prestar culto a Deus, ok? Então não tem nenhum termo errado sendo usado aqui. Muita gente pega o significado disso e quer dizer assim, não, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Assim como a igreja não sou eu, tá certo? A igreja somos nós. Por quê? Porque para ser igreja precisa ser mais do que um, reunidos. Aí faz sentido, é uma assembleia. Então, quando você fala eu vou na igreja, você está dizendo isso, eu estou indo lá para a reunião, para a assembleia, para o ajuntamento dos santos, para cultuar a Deus juntos, ok? Vamos separar muito bem a questão de culto e a questão de eclésia. Eclésia só tem um jeito de ser. Eclésia é ajuntamento, ok? Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ser igreja, né? Mas ser igreja só tem um jeito de ser igreja. Ser igreja é ajuntamento, é você estando junto, né? Então, por isso
que a questão do desigrejado, ele não condiz com a própria palavra, né, igreja, certo? Então, ele não pode ser igreja, desigrejado, entendeu? Para você ser igreja, você tem que estar junto, certo? Então, ser um desigrejado não faz sentido. E você continuar sendo igreja, ok? Às vezes também esse nome desigrejado é um nome que não tem muito sentido também, porque o termo mais correto, talvez, que deveria ser usado, seria desinstitucionalizado, né? Que aí tudo bem, né? Você pode continuar sendo parte de uma igreja sem necessariamente fazer parte de uma instituição. Então, você pode se reunir numa garagem, na sala da tua casa, em qualquer lugar que seja, né? Na praia, no meio do mato, na rua, né? Você se reúne onde você quiser, com a igreja, ok? Você se reúne com a igreja. Né? Se tem uma placa, não tem uma placa, não é isso que importa. Mas não existe negócio de desigrejado. Você pode ser desinstitucionalizado, pode estar num lugar que não tem uma placa, não tenha lá uma confissão de fé, um regimento interno, uma diretoria, um conselho. Mas é necessário estar em comunhão com outros irmãos em Cristo. Isso aí, todo cristão precisa estar consciente disso, que não existe cristianismo, eu na minha casa sozinho, só eu, comunhão comigo mesmo, só eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A única igreja, ajuntamento que é possível seria isso. Não, isso está completamente errado, e aí se sobrar tempo até quero falar um pouco sobre isso, ok? Então não está errado você falar, eu vou na igreja. Na verdade é corretíssimo você dizer isso. Porque você está indo numa reunião, está indo numa assembleia, está indo no ajuntamento. Se é no quarto, se é na rua, se é na praia, se é qualquer lugar. Se você está indo se encontrar com outras pessoas que também professam a tua mesma fé, que são irmãos em Cristo, você está indo para a igreja. Ok? Uma outra pergunta que foi feita aqui, ó, como você está, né, nesse meio de toda essa pandemia, né, foi feita essa pergunta. Então, 68% responderam que estão bem. E 32% responderam só pela graça. Então, tipo assim, tá trancos e barrancos, né? Então, 32% disseram que só estão pela graça. Né? E a última pergunta aqui. A pandemia tem te desanimado em relação à sua igreja ou ministério? Então, 32% responderam muito, totalmente. Ou seja, essa pandemia trouxe um desânimo, né? Um desânimo com relação à igreja, com relação ao ministério, com relação ao reino, certo? Então, 32% falaram isso, né? Responderam dessa forma. E, porém, 68% responderam que continuam firmes, né? Que a pandemia em si não afetou nada, que continua tudo certo, né? Isso é bom você ler essa porcentagem, né? E é triste, ao mesmo tempo, você ler que essa porcentagem de 32% aqui, que a pandemia afetou, de alguma forma, a sua relação com a igreja. Claro que, né, afetou. Acho que essa pergunta, lógico que ela dá lado para muita coisa aqui, né? Pode ser muitas perguntas, assim, muitas respostas que envolvem isso daqui, né? Porque é uma pergunta que fica meio que abrangente. Mas nos afeta, né? Com certeza. Afeta você ficar longe da igreja, né? Já corrigindo essa forma errada de utilizar o termo igreja, mas utilizando certamente, né, do modo correto mesmo, né? Você ficar longe da igreja, do ajuntamento, da reunião, da assembleia, não é bom. Eu não gosto. Eu amo a igreja, amo estar na igreja, amo ir no culto, estar lá junto, todo mundo junto. Amo isso na minha vida. Gosto disso. Sempre gostei. Certo? E a vez que eu fiquei longe da igreja foi um período negro na minha vida, um período ruim para mim, certo? Então, querido, o que tem acontecido? A gente tem ouvido muito, né? Todos nós estamos no meio de uma guerra que até isso se politizou, né? Até isso se tornou uma questão política, né? E o problema é assim, que eu vejo um lado, que é o lado de alguns pastores, algumas igrejas, que tem falado assim de uma maneira assim bem
usado para mim, de alguma forma, algumas premissas erradas, entendeu? Que eu vou tratar aqui. E do outro lado, a galera desigrejada, né? Que tá ali, ó, aproveitando o momento e falando assim, isso agora sim, vocês vão aprender como é que é ser igreja, alguma coisa nesse aspecto, assim, como se fosse bom não estar tendo cultos, né? Não estar tendo os cultos presenciais, melhor dizendo ali, com a igreja se reunindo, ok? Então, premissas falsas que esse lado de cá, que alguns pastores aí famosos têm utilizado e têm brigado aí na internet, né? Não vou ficar citando nomes. Por exemplo, uma premissa falsa, que nós estamos impedidos de cultuar. Será que isso é verdade? Você e eu estamos impedidos de cultuar a Deus por causa das medidas que estão sendo usadas? Nós estamos mesmo sendo impedidos de cultuar? Então a resposta é não. Cultuar como igreja, sim. Como ajuntamento, sim. Né? Assembleia, sim. Porém, até esse sim aí depende. Depende do momento da pandemia em que a coisa está acontecendo. Né? Quando lá as UTIs estão com mais de 100% lotadas, né? E aí acontece um lockdown ali total e realmente até mesmo as igrejas são impedidas do ajuntamento, né? Aí é uma situação, né? Mas geralmente está sendo, aí depende do mês, aí tem 30%, 15%, 20%, 25%. Então, impedidos de cultuar? Não, ninguém está sendo impedido de cultuar. O que está sendo colocado é somente uma questão de tomar um cuidado na questão da Assembleia, com o número de pessoas que podem estar ali, né? Tomando algum cuidado. E eu não estou nem assim, queridos, defendendo se esse método é eficiente ou não, ok? Eu tenho minhas dúvidas realmente, né? Se lockdown funciona, o que funciona realmente, eu não sei responder essa pergunta, entendeu? Eu acho que tem prós e tem contra, né? Muita coisa aí eu acho que realmente não funciona, mas a gente não vai ser aquele que vai correr o risco, né? Colocar a vida das pessoas em risco, tá certo? Então nós estamos impedidos de cultuar? Não, por quê? Porque eu posso cultuar em casa a Deus, né? Eu devo, na verdade, cultuar a Deus em casa, na rua, aonde eu estiver, eu posso cultuar a Deus. Cultuar como assembleia, como igreja, como eclésia é uma outra história. Você também pode, só que tem um número pequeno ali. Então, por exemplo, a nossa realidade como igreja, a Gólgota. A Gólgota, na época que estava lá 30% de liberação, a gente estava tendo os cultos presenciais, né? Tivemos lá alguns meses cultos presenciais, mas sempre sobrava vaga, entende? A gente colocava lá o número de vagas, ó, pessoal, tem tantas vagas aí para irem no culto, né? E nunca preenchia o total, entende? Então, para nós, assim, a gente entendeu que os próprios membros da igreja tinham realmente um receio de ir para o culto, né? Alguns iam, né? Mas outros tinham receio de ir no culto devido a essa questão da pandemia, né? O culto presencial, melhor dizendo, ok? Uma outra premissa falsa, que eu entendo como falsa, estamos impedidos de congregar, né? Colocando isso como uma questão assim, tirando do seu contexto, né? Tirando do seu contexto. Então, sim, eu acho que a gente tem que olhar para isso da seguinte maneira: por que estamos sendo impedidos de congregar? Estamos sendo impedidos de congregar porque a fé cristã está sendo proibida no Brasil, né? Está sendo proibido confessar a fé cristã? Não, querido. Né? Então, eu acho que essas premissas que são usadas são premissas erradas, entende? Que tende a incutir na nossa mente uma ideia errada do que está acontecendo. Eu não estou sendo impedido de professar minha fé, estou sendo impedido de congregar por causa do perigo que envolve congregar. Só isso, né? Só isso. Sim, foi o que falei, Dalton. Está sendo impedido, mas está sendo impedido dentro de um contexto, né? Se você está sendo impedido de cultuar dentro de um contexto que, segundo, né, o que os caras entendem, aquilo tem um perigo de disseminação, né, da questão do vírus, essa é a questão. Né? Está sendo impedido por quê? Eu acho que o problema é que é colocado o impedimento fora do seu contexto. É colocado como se nós estivéssemos vivendo, por exemplo, num país comunista, né, aonde lá na China, por exemplo, você é impedido, né, literalmente você é impedido por razões contrárias à fé cristã.
Entendeu? Aí essa é uma questão. Agora, se você está sendo impedido por um motivo que é um motivo de segurança, né, de cada um, física, né, e para tentar impedir de alguma forma a disseminação desse vírus, volto a falar. Eu não estou dizendo que eu concordo com essa forma como isso está acontecendo. Né? Eu nem acho que isso é eficiente, não acho que seja eficiente. Mas estou falando só que isso tem que ser colocado e discutido dentro do contexto. Então a discussão não é que a gente está sendo impedido de congregar. A questão é que tem que ser discutida é o congregar da igreja não é uma coisa fora de um contexto, tá certo? Então se discute a eficiência do lockdown ou não. O que se discute é isso, não a questão da congregar. E como eu falei, lá na Gólgota mesmo, né, 30% era liberado e nós não preenchíamos, né, todas as vagas. Então são as próprias pessoas que não querem estar ali arriscando, né, se colocando em risco. Aí é de cada um, entende? Então, existia uma porcentagem liberada para congregar, mas que não queria estar ali. Então eu acho que não pode tirar do seu contexto só esse tipo de afirmação, certo? Então a liberdade religiosa está em risco, por exemplo, muita gente também falando isso, né? Da liberdade religiosa, né? Liberdade de culto. Não, não é isso, queridos. Né? Aí já entra numa teoria da conspiração, né? Já vai tentar olhar isso para uma teoria da conspiração. Volto a falar, eu discordo. Eu discordo politicamente falando de muita coisa que está sendo feita aí. Discordo mesmo, certo? Mas, volto a falar, eu não estou sendo impedido da minha liberdade religiosa. Pelo menos não no momento. Talvez, sim, talvez, né? A teoria da conspiração talvez seja verdade. Talvez aconteça de verdade que amanhã ou depois vão proibir os cultos, literalmente por razões aí políticas maiores e não em relação a essa questão da coronavírus, né? Da Covid. Mas daí é uma outra conversa, daí nós vamos para a briga. Né? Então, outra coisa que tem sido falado, o direito de ir e vir está de fato sendo violado. Né? Então, é outra coisa, sendo tirado do seu contexto. Né? Nós temos que entender o seguinte, é uma época de pandemia, é uma época de incertezas, é uma época em que não sabemos realmente, né, qual lado dar ouvidos, né? Não sabemos quem que nós devemos ouvir. Né? Claro que cada um que está aqui assistindo isso, o que vai assistir, tem o seu posicionamento. Né? Olha para as coisas que estão sendo feitas aí e vai decidir. Né? Fala, olha, eu acho que esse negócio de lockdown aí é uma estupidez, uma idiotice. Outros acham que usar máscara é uma idiotice. Outros acham que vacina é uma idiotice. Né? Então é isso, de cada um. Entendeu? Cada um. Agora, os pastores, como líderes, têm que tomar cuidado nas suas decisões que não envolvem somente a si mesmo. Né? Eu, por exemplo, tenho uma responsabilidade como pastor de qualquer decisão que eu tomo em relação ao culto presencial ali, ou orientar os membros da minha igreja, olha, querido, isso daí é coisa do Satanás, não vacinem, não se vacinem, senão vocês vão se transformar num jacaré amanhã, né? Então esse tipo de coisa, né? Não tomem vacina, entendeu? E eu, como líder, não posso falar esse tipo de coisa, não posso me posicionar esse tipo de coisa. Eu posso até acreditar que isso seja verdade, né? Não estou dizendo que é o meu caso, tá? Estou só supondo. Eu posso até acreditar nisso, mas eu não posso jamais ensinar esse tipo de coisa. Né? Ou mesmo me levantar como voz para falar, usando coisas assim que eu não tenho certeza. Né? Eu não sou um cientista, eu não sou médico. Né? Volto a falar, discordo de um monte de coisa aí, eu não vejo muita eficiência em muita coisa que está sendo feita aí. Né? Mas aí é com cada um, certo? Então, a quem nós temos que dar ouvido, né? Vamos dar ouvidos, então, aos médicos, né? A alguns médicos, na verdade, porque até essa questão da medicina está dividida, né? Alguns falam umas coisas, outros falam outras coisas. Esses pastores que estão falando esse tipo de coisa aí estão defendendo, na verdade, na minha concepção, estão queimando a cara. Eu acho que estão usando premissas erradas, tirando do contexto. Né? Ou vamos ouvir agora também esses desigrejados que estão aproveitando esse momento aí para tentar falar umas coisas que não tem nada a ver com a história. Né? Daí, como tem sido assim, a conciliação da eclésia ou da igreja com a questão da pandemia, que é o que está em discussão. Né? Por isso, igreja versus pandemia. Porque essa pandemia ela afetou tudo. Né? Então, a igreja não pode olhar para isso
com uma questão assim, de perseguição religiosa, porque não é só a igreja que está sofrendo com isso, né? Todo o trabalho, né? Toda a economia, famílias. A última vez que eu tive notícias, o Brasil já tinha 40 milhões de desempregados. Né? É gente pra caramba. Né? Aqui em Curitiba, aqui você vai, aqui você passeia, né, para o centro assim, aqui de Curitiba, é loja fechada para todo que é lado. Né? Então não é uma perseguição religiosa, né? É um momento de caos, é um momento de pandemia que está afetando tudo. Né? E a igreja está se adaptando a essa realidade. Né? Então, nós, por exemplo, tivemos cultos presenciais, daí entrou o lockdown, e aí já tivemos que ser só online, estamos ainda online, porque até semana retrasada aí era 15% de pessoas só podiam se reunir no culto. Falei, não vou ter todo um trabalho para ir lá e me reunir lá com, né, ainda me arriscando esse tipo de coisa, né? Porque, como eu falei, eu não sei. A minha vida também está em risco, ainda mais que essa nova cepa aí que está, né, tá arrebentando aí com jovens, né? Não tem muito mais essa coisa aí de grupo de risco, então tem que tomar cuidado realmente com isso. Né? Então, como tem sido a conciliação da eclésia com a pandemia? Né? O que a igreja pode fazer enquanto vivencia esse tempo? Então, nós temos tendo lá culto online, nós temos discipulado online, nós temos essas lives aqui que também servem de alguma forma de esclarecimento, de edificação, tratando de alguns pontos assim pertinentes, né, de interesse das pessoas. Que mais? A gente procura ter nossas reuniões de oração online, a Gólgota, né? Os ministérios se reúnem online para também orarem uns pelos outros e por aí segue. Então, é se ajustar à situação, né, do que está acontecendo. Para a Gólgota, isso foi muito fácil de acontecer, mas eu entendo que igrejas que às vezes têm uma estrutura assim, muito templocêntrica, né, que é aquela coisa assim do templocentrismo, de muito voltada para dentro, né, por exemplo, cultos todos os dias, 3, 4 cultos por dia, né, aquela coisa de muita gente. Né, a gente não, né, a gente desde o começo sempre optou de ter um único culto durante a semana e os outros dias da semana, né, você separar para outras coisas, né, mas culto somente uma vez por semana. Mas muita gente se acostumou com esse sistema templocêntrico, né, e, né, não quero estabelecer um juízo sobre isso, mas as entradas, né, se você tem culto todo dia, levanta ofertas todo dia, obviamente que isso gera uma entrada de ofertas, dízimos, sei lá o que, né, para a igreja, que tem esse tipo de sistema. Aí você entra numa pandemia, onde não se pode mais reunir, entende? Né? E as pessoas muitas vezes não têm, né, essa fidelidade de casa estar ali ofertando alguma coisa nesse aspecto, né? E aí não tem o culto, o cara não vai. Se o cara não vai, o cara não oferta, entende? Então, eu lembrei de uma coisa, que muitas igrejas que eu conhecia fecharam as portas por causa da pandemia. Então ela trouxe de alguma forma, ela afetou de alguma forma a eclésia. Então muitas igrejas fecharam, entende? Porque não conseguiram mais dar continuidade, especialmente porque acaba a arrecadação, né? E acabando a arrecadação, não tem como pagar aluguel. E como é que vai pagar também, por exemplo, se você tem um pastor lá que trabalha em tempo integral, como é que esse cara vai sobreviver se não tem entradas, não tem nada, né? Então, infelizmente, muitas igrejas fecharam as portas, ok? Não sei se estão se reunindo de modo online, né? Então, assim, a Gólgota está online, ainda continua com as portas, entre aspas, abertas, né? Ainda dentro desses requisitos que estão aí, certo? E aí a pergunta que também é outra pergunta, será que vale a pena ter culto presencial no atual momento que nós estamos vivendo? Com mais de 3 mil brasileiros morrendo todos os dias, e aí, se os dados são verdadeiros ou não, eu não sei. Se de fato está morrendo 3 mil, se está morrendo 300, se está morrendo 3, se não está morrendo nenhum, eu não sei, entende? Não sei dizer em relação a isso, né?
O Macarrão falou assim que as pessoas estão ganhando menos também, né? Exatamente, né? Muita gente desempregada, muita gente com insegurança financeira, né? Mas a questão é, vale a pena ter culto presencial? Vale a pena ter realmente o culto presencial? Já faz aí um ano que as igrejas não estão na sua normalidade, né? Minha irmã faz parte de uma outra igreja aqui, eu sempre pergunto para ela como é que tá lá, e ela fala assim, quase ninguém indo na igreja. Tem culto presencial, mas vai muito pouca gente nos cultos, certo? Então, ó, por exemplo, aqui em Curitiba atualmente, as normas restritivas, né? 25% da capacidade. Então, sei lá, se a Gólgota tem, sei lá, 100 membros, né, poderia ir somente 25 pessoas, né, no local. Então, isso incluiria eu, a equipe né, que está ali ajudando na filmagem e tudo mais. Então, 25 pessoas seria o máximo de presenças, né, de pessoas ali dentro. Então, vale a pena se reunir 25 pessoas, ok? Não por ser pouca gente, mas pelo risco que isso envolve, né? Você estar lá, 25 pessoas com máscara, né? Vale a pena isso? Não pode abraçar, você não pode dar um abraço no seu irmão, né, você tem que cumprimentar o irmão de longe, assim, não pode ficar muito perto conversando, né, então mal podemos conversar, não podemos orar uns pelos outros, né, louvar, né, por exemplo, o louvor ali com máscara, esse tipo de coisa, vale a pena? Né? Para mim não vale a pena. Né? Para mim não vale a pena. Óbvio que se a igreja quer realmente isso, amém, a gente vai e faz. Mas eu acho um risco desnecessário. Por quê? Eu pego em casa, né, eu posso fazer isso em casa, assistir o culto, assistir a palavra, posso louvar em casa, né, posso orar de casa. Então, não que eu sou a favor, meus queridos, disso. Né? Não que eu desejo isso de um modo né, que vá aí para o resto da minha vida. Não é isso. Mas eu entendo, eu olho para isso pelo momento. Falei, é o momento, o que eu vou fazer? É o momento. Né? Esse vírus aí está matando gente para tudo que é lado. Gente está morrendo por causa dele. Entende? É muita gente morrendo. Então, o que se faz? O que vamos fazer? Entende? Eu vou lá. Né? Agora tem 2 pessoas da Gólgota que estão, né, com Covid. Né? Uma delas está realmente lá no oxigênio, tal, né? Não foi entubada, mas está no oxigênio. Então, assim, é um risco. Não pegou na Gólgota, não pegou no culto, obviamente, né? Mas, assim, é uma pessoa, por exemplo, que poderia ter ido no culto e poderia ter passado, entende? Então, acho que acho que não é o momento para isso, é a minha opinião, ok? Agora, em relação a essa questão do movimento desigrejado, né, que muitas vezes aí... Só um pouquinho de tomar uma água aqui. Se tem muito desigrejado olhando para essa questão aí como uma questão assim até mesmo positiva, né? Muita gente aí está torcendo mesmo contra no sentido de não voltar nunca mais, né? Para realmente para a igreja ser, né, agora na sua individualidade alguma coisa assim, né? Então assim, nenhum credo apostólico, nenhum credo da igreja jamais defendeu a falta da comunhão ou a falta da eclésia. Volto a falar, você não é igreja. Igreja somos nós. Você só é igreja quando você está junto com outros, que aí você forma aquilo que a gente chama de igreja, certo? Jesus separou um povo, indivíduos que formaram um povo, formaram uma família, formaram um corpo, certo? O conceito de corpo é preciso estar junto, amém? Não existe corpo separado, dedo para cá, dedo para lá, braço para cá, o braço para lá, perna para cá, perna para lá, o nariz para cá, o olho para lá, a orelha para lá, entendeu? Isso não existe no corpo. O corpo precisa estar junto, amém? O corpo precisa caminhar junto. Você não é corpo. O indivíduo não é corpo. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Para ser corpo, eu preciso estar junto. Preciso caminhar junto para até mesmo eu cumprir a função minha de corpo de Cristo. Então eu preciso caminhar. Se eu sou orelha, eu preciso estar junto do corpo para ser orelha. Senão, uma orelha só, para quê? Entendeu? Para que eu vou ser uma orelha só? Então, o movimento desigrejado, no último censo do IBGE em 2010,
Os resultados foram alarmantes, pois o número de cristãos que se declarou sem vínculo denominacional saltou de menos de 1 milhão em 2000 para quase 10 milhões em 2010, um crescimento de mais de 780%, sendo a categoria evangélica a que mais cresceu. Então, de 1 milhão, né, em 10 anos para 10 milhões, significa que 1 milhão de pessoas, vou colocar isso, né, que, entre aspas, assim, né, que se consideram cristãos, 1 milhão por ano está deixando a igreja, volto a falar, exatamente isso, deixando a igreja, né, não é a denominação, deixando a igreja para se tornar um cristão, entre aspas, vivendo a sua fé sozinho na casa dele. Ok? 1 milhão por ano de cristãos estão deixando suas igrejas para supostamente vivenciar aí um tipo de espiritualidade em casa, ok? Longe do ajuntamento, longe da assembleia. Então, algumas razões que eles utilizam, né, para não congregar. Então, relação com pessoas, né, ou o desapontamento nessas relações, ou muitas vezes a falta dessas relações, né? Frustração com líderes, algumas vezes abuso de autoridade, né? Escândalos, ensinos errados, né? Então já começa aí o problema, né? O problema é assim, até estava conversando com um discipulador ontem, ele me falando de uma pessoa que está aí magoada comigo e eu nem estava sabendo, né? Por causa de supostamente uma coisa aí que eu fiz há um tempo atrás para a pessoa, agir de uma forma que a pessoa, sei lá, esperava que eu agisse de outra maneira e eu agi de uma maneira. Não necessariamente eu fiz uma coisa assim, né, pecaminosa, não é isso. Mas é interessante porque isso é uma coisa que sempre está perseguindo, né, o meu ministério, a minha vida. É essa questão do que você lança sobre o outro, né, das suas expectativas. Então, assim, é um erro muito grave de algumas pessoas lançarem expectativas sobre os outros, especialmente seu pastor, sua igreja. Uma vez uma mulher na Gólgota, ela falou assim, olha, finalmente eu encontrei a igreja perfeita, que eu sempre procurei. Falei assim, mas aonde que é então? Aonde que é essa igreja? E estava se referindo a Gólgota. Eu falei, não, querida, não, olha, esqueça isso. Aqui, se bobear, é pior que os outros lugares, eu falei para ela. Né? Falei, não se iluda. Não tem esse tipo de ilusão sobre a tua vida, nem sobre mim. Então isso precisa ser sempre deixado de maneira clara para todo mundo, né? Porque você não pode jamais ter expectativas, gerar expectativas. Porque principalmente as pessoas não têm como adivinhar e saber dessas expectativas, a não ser que você comunique, né? Você na Gólgota lá, você é membro da igreja e você tem a expectativa que o Pipe te ligue toda semana para saber como é que você está. Então você gera essa expectativa, mas você não me comunica, entendeu? E você nem sabe se eu farei isso de fato ou não. Não é nem provável, é impossível que eu faça isso. Eu não farei isso, nem tem esse tipo de ilusão. Ah, mas de vez em quando ele vai me ligar. Eu falei, também não espere, porque talvez eu nunca te ligue. Tá certo? Então, assim, essas expectativas, se há, precisam ser comunicadas, então. Então, olha, Pipe, eu só vou continuar na Gólgota se você me ligar toda segunda-feira. Então, você comunicou essa expectativa. Agora, se você não comunica a sua expectativa e você se frustra com essa expectativa que você tem com o outro, quem errou nessa situação? O outro ou você? Quem que errou? Quem que lançou expectativa? Quem te disse que você tinha que ter esse tipo de expectativa com a igreja ou com pessoas? Então, gente que se decepciona com pessoas, né, tem que tomar vergonha na cara, meu querido. Entendeu? Porque ninguém mandou você ter expectativa alguma com pessoas. Entende? Ninguém te falou isso. Ninguém te prometeu, te fez falsas promessas em relação a isso. A não ser que realmente, né? Por exemplo, o Pipe chegou e falou para você assim, olha, querido, toda segunda-feira eu vou te ligar para ver como é que você está. Entendeu? Se eu fiz essa promessa, aí tem toda a razão
de se decepcionar, né? E sair da igreja, tá certo? Outros falam que não suportam mais o ensino institucional, né? Supostamente não gosta mais do tipo, do formato da igreja, né? Tudo bem, não gosta, então vai lá e faça algo da forma como você gosta, então. Nada te impede de você reunir um grupo de pessoas que pensam igual a você, que crê igual a você e que estão dispostos, então, a abrir um novo trabalho com uma nova visão, né? Conforme a Gólgota foi, né? A Gólgota foi isso. Foi um grupo de pessoas que tinham uma visão de reino, uma visão de eclésia, né? Uma visão de formato de igreja, que gostariam de colocar isso em prática porque entendia que as outras igrejas, as outras eclésias, não tinham, né, esse tipo de formato que a gente gostaria de trabalhar. Tá certo? Né? É isso aí. Então vai lá, né, e forma uma igreja conforme você gostaria que fosse. Não tem problema. Ah, a minha igreja não vai ter dízimo. Amém. Não tem problema. Ah, a minha igreja não vai ter cadeiras. A gente vai sentar tudo no chão. Amém. Sente no chão. A minha igreja vai ter ceia todo dia. Amém. Abra uma igreja que tenha ceia todo dia. A minha igreja não vai ter pastor. Então tá bom. Forma uma igreja que não tenha pastor. Cada domingo lá fica uma pessoa lá para, né, escalada para fazer lá uma palavra, dar um tipo de ensino, entende? Né? Então, não sei. Forme a sua igreja, ok? Só não fique lançando expectativas sobre os outros, a qual você não tem nem autorização de fazê-lo, ok? Isso é falta de maturidade, como disse ali o Macarrão agora há pouco, né? Perdeu a alegria e o amor pelas pessoas, isso é uma realidade, né? Não suporta mais pessoas. Muitas vezes também surgem esses chavões espirituais, né, cara? Nossa, cara, como surgem chavões espirituais, né? Gente fazendo chavões assim, que são muito mais tropeço do que qualquer coisa, né? Você, por exemplo, alguns chavões, né? Ai, aquela pessoa é muito religiosa, não é no sentido pejorativo da palavra, né? Se você for lá estudar a palavra religiosidade, entendeu? Não tem nada a ver com isso, né? Uma pessoa religiosa, né? Não tem nada a ver com isso, entendeu? Fica se dando termos pejorativos a coisas que não são verdadeiras. Então, esse movimento espontâneo, né? Teve um cara que falou para mim assim que era pecado você ensaiar o louvor. O cara falou isso. Não, diz que o louvor tem que ser espontâneo, né? Chega na hora lá, sei lá, cada um faz uma nota lá, cada um faz um acorde, e seja o que Deus quiser, Deus revela na hora a música ali, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Isso é muito absurdo. Ok? Boa noite, pastor. Fui de ministério underground e hoje faço de uma igreja pentecostal. Deus me chamou de volta. O que falaria se isso acontecesse? Deixa eu ver se eu entendi. Você era de uma igreja underground, foi para uma igreja pentecostal e agora tem chamado você de volta para um ministério underground? Olha, se Deus está chamando de volta, não perca teu tempo. Obedeça, né? Obedeça e vá fazer aquilo que Ele está te chamando para fazer, né? Para mim não tem nenhum problema em relação a isso. Eu acho que como que se diz, coloca a mão no arado e vai em frente, né? Certo? A Agnes colocou assim, pecado é não ensaiar, né? Com certeza. A gente, quando ensaia o louvor lá 2 vezes por semana, chega no domingo e ainda acontece erros, imagine sem ensaiar, né? Mas é isso, meu querido Oscar. Se você tem o interesse de voltar a fazer parte ou começar o Ministério Underground, mete ficha aí, querido. Precisar dos nossos conselhos e direcionamentos, estamos juntos. Amém? Então, assim, todos esses problemas que essas pessoas usam, né, utilizam, para não congregar, certo? Para fugir. Então, olha só o que eu fiz até agora. Até agora eu falei da questão do porquê eu não apoio essa questão das igrejas estarem se reunindo nesse momento de pandemia, certo? Mas com isso agora estou falando o contrário, entendeu? Da necessidade de se reunir independente, certo? Independente da situação atual, em detrimento à situação atual, não, ok? Mas é necessário a comunhão. O problema é que o momento agora, né, não sei como é que isso funciona,
entende? No sentido de que até que ponto realmente nós devemos ou não, entende? Eu acho que tem que esperar um pouco mais, né? O que a gente tem conversado aqui sempre é, vamos esperar um pouquinho mais, né? Já estão vacinando todo mundo aí, vamos esperar um pouquinho mais. Acho que daqui a pouco aí o negócio facilita um pouco para a gente poder tentar voltar a ter uma comunhão, né, mais seguro, ok? Então, a igreja primitiva tinha problemas no sentido, né, agora do desigrejado? Claro que tinha, entende? Estava cheio de problemas, cheio de pessoas que erravam, cheio de pessoas que cometiam pecados, cheio de pessoas que se decepcionavam, né? Está o tempo todo ali acontecendo, né? Tanto que lá nas cartas, você lê lá as cartas de Paulo, né, a carta de João, eles precisam deixar claro isso, porque também se odiavam, também tinha ódio na igreja primitiva. Então a igreja primitiva não era uma igreja perfeita, como muitas vezes se entende, não era. Era uma igreja cheia de hipócritas, era uma igreja cheia de pecadores, em todas as áreas possíveis, né, estavam lá, entendeu? Gente errando. Quando você lê lá 1 João, né, no capítulo 4, os versos 20 a 21, ele está falando isso, né? Olha, aquele que odeia seu irmão não ama a Deus, entende? Porque como pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odiar a seu irmão a quem vê? Para que João ia escrever um negócio desse, sendo que isso não era uma realidade que já estava acontecendo ali na igreja, certo? A frustração com líderes, por exemplo, né, que é outra questão também. Então volta a falar, querido. Esse negócio de você ter frustração com líderes porque você lança expectativa, olha, meu querido, isso nunca foi motivo para eu sair da igreja, entende? Porque eu nunca esperei nada de líderes, entende? Não estou dizendo que eu era rebelde em relação a isso. Não tinha expectativas, entende? Né? E se o cara não suprisse talvez uma carência minha, entendeu? Eu ia entender que ele era humano, ponto. Que é impossível, que não pode. Então, assim, sempre se baseou na relação com Deus. Eu tenho uma relação com Deus, uma vida de oração com Deus, e isso é o suficiente. Amém? Isso é o suficiente. Com as pessoas, eu tenho um compromisso como o reino de Deus. Eu tenho um compromisso como eclésia, como igreja. Eu tenho um compromisso de servir. Eu tenho um compromisso de amar. Entende? Esse é o meu compromisso. Eu não espero nada das pessoas. Ainda que, né, trabalhar com o ministério, há, de certa forma, um tipo de compromisso que você tem. Né? Por exemplo, no Ministério de Louvor ao qual eu faço parte, existe um compromisso de cada um ali. Por exemplo, né, olha, eu passo, por exemplo, a escala na segunda-feira, o ensaio na sexta-feira. Então, na sexta-feira, todos têm o compromisso de chegarem com as músicas tiradas para ensaiar na sexta-feira, né? Chegarem no horário, esse tipo de coisa. Né? Mas é isso daí, se resume a isso, tá? Vou te dar uma corridinha aqui, querido. Agora, essa questão da fuga da instituição, que o desigrejado muitas vezes tem, eu quero fazer uma crítica a essa questão da crítica para com a instituição. Eu quero criticar a crítica à instituição, né? A Rose falou assim, tem gente que acha que líder é terapeuta, né? Olha, é terapeuta, é pai, como é que fala? É coaching, e por aí segue, né? O cara tem que ser, olha, nível altíssimo. Né? Daí a gente não sabe por quê, né, Rose? Por que tem tanto pastor se suicidando por aí, né? A gente não sabe por quê depois, né? Tamanha pressão, cobrança em cima do cara, né? Então eu já sempre digo, né? Sempre deixo claro, olha, queridos, eu não sou nada, eu sou um pecador, não espere de mim, entendeu? Então as pessoas que se decepcionam comigo, olha, sinto muito, né? Sinto muito, né? Eu ia falar outra coisa aqui, que eu sempre falo, mas não vou falar, né? Que o pessoal sabe geralmente o que eu falo em relação a isso, entendeu? Sinto muito, o que eu vou fazer? Entende? Né? Ninguém mandou esperar alguma coisa de mim, certo? Esperou porque quis. Ninguém aqui fez promessas, né? Nunca prometi nada. Amém? A questão em relação ao sistema institucional, por exemplo, a GOG tem uma instituição. A presbiteriana é uma instituição, a batista é uma instituição, certo? É ruim em si a instituição? Não. A instituição é melhor que a falta dela. Entendeu? Por que eu digo isso? Eu não conheço nenhum movimento cristão,
não institucionalizado que deu certo. Desconheço, ok? Se tratando da nossa realidade, né? Tem lá a igreja da China, lá, amém, glória a Deus, que lá deu certo, não tem, né, necessariamente assim, uma instituição, uma placa, mas aí está funcionando, amém? Amém. Só que aquela realidade da China só funciona na China. Aqui no Brasil nunca funcionou. Essas pessoas que se libertam da instituição para supostamente viver um cristianismo liberto da instituição, se libertam da instituição para não fazer nada, para não moverem nenhum tipo de movimento que gere frutos, gere vida, gere comunhão, gere conversão, gere edificação, gere ensino, gere serviço mútuo. É isso. Eu me liberto da instituição para não fazer nada. Enquanto ele estava na instituição, pelo menos alguns, né? Pelo menos quando estava na instituição, ele estava lá, tocava no Ministério de Louvor, ele estava no Ministério de Assistência Social, ele estava no Ministério de Intercessão, ele estava no Ministério de Diaconia, ele estava no Ministério de Ensino de Crianças, né? Ministério Infantil, ele estava no Ministério lá de Mídia Social, sei lá, né? Ele estava no Ministério de Discipulado, no Ministério de Célula. Ele estava fazendo alguma coisa dentro da instituição. Então a instituição, ela tem esse benefício, que ela favorece o serviço, entende? Não adianta, certo? O que é uma vida de um desigrejado? Um desigrejado, né, quando eu falo desigrejado, eu estou falando dessa pessoa que, né, que bate no peito, que está desinstitucionalizada, que não está em comunhão com ninguém. Então, assim, ele precisa de um irmão que está em comunhão com alguém que faça uma música para ele louvar. Ele precisa de um irmão que está em comunhão com alguém que traduziu a Bíblia na língua dele para que ele possa estudar a Bíblia. Ele precisa de um irmão que está em comunhão com alguém que escreva livros para ele ler. Então, ou seja, ele só não precisa do irmão para orar. Amém. Isso é verdade. Mas ele precisa do irmão até mesmo para servir. Ok? Porque senão, né, o que ele está fazendo? Se ele não está em comunhão com alguém, isso significa o quê? Que ele pegou o dom e o talento dele e enterrou. Certo? Enterrou. Né? Certo? Então, assim, ser igreja é fazer parte de uma igreja. Entendeu? Senão você não é igreja. Okay? Igreja somos nós. Tá certo? Então, eu sempre defendo a questão da instituição. Obviamente que se não existisse, né, instituições, seria todos uma coisa só, mas não deixaria de existir aquilo que existe na instituição, que é o quê? É o reunir-se, são os ministérios, a contribuição, o suportar-vos uns aos outros, né? É isso daí. O Macarrão falou assim, ó, a vida do desigrejado se resume a falar mal de tudo quanto é igreja. Exatamente, certo? Exatamente. Olha, ao ponto de que eu conheci gente que falava até, por exemplo, lá na questão da contribuição, né? A contribuição com a igreja, assim, né? Que uma das coisas deles é bater em cima do dízimo, né? Como se a única razão das igrejas denominacionais, institucionalizadas existirem fosse para arrecadar dinheiro, né? Então a Gólgota nasceu porque a gente quer ficar rico, a gente quer roubar dinheiro das pessoas. Então só tem isso na cabeça dessas pessoas, tá certo? Então assim, era essa ideia. Aí quando eu, num debate lá, eu mostrei para o cara, né? Inclusive depois se você quiser assistir a minha live sobre dízimo, né? Tem lá, depois você vai no YouTube, lá você vai achar. Inclusive essa live depois vai estar no YouTube. Quando eu mostrei lá aquilo que Paulo falava sobre isso, o cara falou que Paulo errou, entendeu? Que Paulo estava pirado, entendeu? Então assim, até isso, o cara precisa até negar as escrituras, o cara precisa negar a Bíblia para favorecer o seu posicionamento de anti-instituição, ok? Então assim, cara, a Gólgota é totalmente necessária. A instituição Gólgota é necessária. Se acabar a instituição Gólgota, o que vai ser? O que vai acontecer comigo? Você crente em casa aqui fazendo o que em casa? Entende? Então, o que acontece comigo? Eu vou para outra igreja, ou seja, outra denominação, entende? Se existir uma igreja lá que não tem placa nenhuma, mas é uma igreja que se reúne, tem ministérios acontecendo, amém, não tem problema. A placa para mim é o de mínimo,
né? É o que menos importa, é a placa. Mas, tá certo? Ainda na prática, na praxis diária, é o que funciona, entende? Porque a não ser que alguém me dê um exemplo aí, me mostre um exemplo, né? E talvez vai ter que fazer, olha, mostrar, vai ter que correr atrás para mostrar talvez um exemplo de que deu certo. De gente que não tem instituição, né? Ou seja, não tem uma placa lá, mas a coisa está funcionando, tá certo? Né? Eu acho muito difícil existir, não conheço, tá certo? Uma pessoa assim que está fazendo alguma coisa, deu uma perdida aqui, uma pessoa que está fazendo assim, não está fazendo, saiu da instituição, mas agora está fazendo alguma coisa realmente ali concreta, entendeu? Eu desconheço, tá certo? Pode ser que exista, mas eu desconheço. E para mim a questão toda se resume naquilo que Hebreus 10, 24 a 25 fala, né? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, olha, nós temos que nos estimular ao amor ao outro, né? Um ao outro, e às obras, né? O serviço de uns para com os outros. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Então, assim, o autor de Hebreus está condenando essa questão, né? Algumas pessoas que se tornaram, pegaram o costume, o hábito de não estar congregando, né? Do contrário, é congregando que você manifesta o seu amor ao seu irmão, né? Inclusive aos mané que estão falando que vão para a igreja presbiteriana, né? Tem que amar essas pessoas aí que estão falando esse tipo de coisa. Mas é isso, congregar é isso, né? Tem que ouvir essas coisas. Né? Amém? Mas é isso. Então, queridos, né, recapitulando essa questão, né, qual igreja que não tem placa? A Gólgota? A Gólgota tem placa ali, sim. Né? Às vezes esquecem de pôr, mas tem lá, né? O Marco Ferreira, é possível se tornar membro da Gólgota nesse período de pandemia? Depois manda uma mensagem para nós ali, inbox ali, Marcos, que a gente conversa, tá? Sim, tem como. A gente tem as classes de membresia online, tá? Mas é assim, estamos aí, né, queridos? Então, voltando à questão ali para concluir, né? Tenho 3 minutos ainda. Não é que eu sou contra, queridos, a igreja, a congregação, a instituição, não é isso, entende? Eu só acho que os argumentos que esses pastores têm usado é meio fora do seu contexto, entende? Eu acho que tem a intenção de trazer uma realidade que não é verdade, entende? Né? Como se estivesse havendo perseguição, proibição, mas sabe, proibição desconectada da realidade, do que realmente está acontecendo. Né? O que está acontecendo de fato, real e verdadeiro, é que, cara, a gente está na pandemia, entendeu? Mais de 3 mil mortes por dia, entendeu? Se é realidade ou não, eu não sei, entende? Eu não sei. Né? Graças a Deus, aqui na Gólgota nós não tivemos nenhuma perda para a pandemia, né, para o vírus. Ninguém morreu até agora, graças a Deus, eu espero que não, que ninguém. Mas eu sei de igrejas aí que estão morrendo 2, 3 por semana, queridos. Entendeu? E eu não estou falando isso, especulando isso. Eu tenho um pastor amigo meu, que é pastor de uma igreja grande aqui em Curitiba, e ele falou para mim isso. Entende? Que na igreja dele está morrendo lá 1, 2 por semana. Entende? É uma igreja grande, né? Obviamente, né? Gólgota não é, que são uma igreja com milhares de pessoas, mas que está morrendo toda semana. Entende? Então é isso. Né? Eu prezo pela vida dessas pessoas e prefiro no momento, né? Prefiro no momento me abster da comunhão, né, pessoal ali para evitar, né? Evitar alguma coisa, entende? E oremos para que, sei lá, isso passe o mais rápido possível, né? Então é isso, não sou contra isso, quero que realmente isso volte, só acho que o momento ainda não é para isso, entende? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com algumas coisas que esses pastores têm falado por aí, e que isso tem colocado uma visão sobre a igreja, de que a igreja é negacionista,
né, de que a igreja é dinheirista, de que a igreja é templocêntrica, né, e que a igreja não se importa com vidas, entende? Então tem que tomar cuidado com isso, entende? Eu não quero fazer parte desse pacote, né, desse pacote que fala esse tipo de coisa, tá certo? Não quero fazer parte disso. Do mesmo modo, com isso também não estou favorecendo nenhum movimento desigrejado por aí, querido, entendeu? Eu reprovo totalmente você estar sem comunhão, né? Volto a falar, numa situação normal, entendeu? Essa conversa de falta de instituição, querendo ou não querendo, querido, quem está fazendo ainda são as instituições, ok? Enquanto que a maioria dos desigrejados que eu conheço não está fazendo nada, absolutamente nada, em prol do reino de Deus, ok? Se tiver, me mostre que eu quero ver o que está acontecendo, né? Ah, eu levo uma cesta básica lá na favela. Falo, tá aí, o que tem? Entende? O que isso tem a ver com os demais irmãos? Entendeu? Faça isso, amém? Você pode fazer isso frequentando uma igreja, estando fazendo parte de uma eclésia. Amém, queridos? Então o que eu ia falar era sobre isso, né? Igreja versus pandemia, né? Certo? Não é necessariamente essa questão de contra a pandemia no sentido, né, político da coisa, certo? Né? É realmente que nós temos que nos ajustar a esse tempo, né? Se tiver que ser o ano todo assim, vai ser assim, infelizmente, né? Infelizmente, a igreja não está deixando de ser edificada. Vocês podem visitar uns aos outros como igreja, né? Vá na casa do irmão. Às vezes vem pessoas aqui na minha casa, às vezes eu vou na casa de algumas pessoas quando a coisa está menos, né? Tomando todos os devidos cuidados. Amém? Quem sabe daqui 2 semanas voltem os cultos presenciais na Gólgota, né? Quem sabe? Eu não sei. Eu não estou prometendo que não voltará, e também não estou prometendo que vai voltar. Apenas estamos abrindo a questão das nossas preocupações em relação à situação do mundo todo hoje, ainda, né? Amém, meus queridos? Então é isso. Se cuidem, por favor, se cuidem. Que Deus dê graça, que Deus nos conduza, nos guarde, guarde a todos vocês dessa pandemia, né? Que passe logo tudo isso em nome de Jesus, né? Quem diria, né? A tal da curva aí era para ser, né, durar aí 2 meses, passou 2, 3, 4, 5, né? 1 ano se passou e nós estamos ainda nesse dilema, né? Mas amém, porque todos vocês estão aí vivos e glórias a Deus por isso. Amém? Um beijo para vocês, Deus os abençoe, até semana que vem. Amém.